Fala, personas! Bem-vindos a mais um vídeo da série Estou. Eu sou o Franzi e eu estou aqui no vídeo de hoje para voltar mais uma atualização do Oscar 2023. Então vamos falar das principais categorias. Agora nesse vídeo vamos falar também das categorias de coadjuvantes. Então tá tudo aqui no link da descrição, é só pular para a hora que você quiser, para a categoria que você quiser, dar uma comentada e ver as minhas apostas. Então vamos lá começar com as apostas do Oscar 2023, lembrando que a gente vai comentar sobre vários filmes aqui, e aqui nós focamos muito mais na parte de apostas, né, muito mais, eu acho, racionais, né, então se você quiser focar um pouco mais na sinopse, no elenco, se você quiser saber, você desconhece um pouco desses filmes, que não são os grandes filmes mais falados do ano para o grande público, nós temos uma live aqui no canal que eu vou deixar aqui na descrição, que a gente fala sobre a sinopse, sobre quais são esses filmes, se você quiser dar uma olhada, quais são as possíveis datas de estreia, que eu também vou atualizar um pouco nesse vídeo. Então vamos lá começar com a principal categoria, a categoria de melhor filme. Então vamos lá, se inscreve, compartilha para pessoas que você sabe que gostam de premiações também, que ajuda bastante a gente. Então vamos lá, próxima categoria. Na categoria de melhor filme, a gente vai ter muita coisa para discutir, já pega aí, sente-se, porque a gente vai ter muita coisa para falar nessa categoria. Você já está vendo aí na tela minhas 10 predições, e você vai perceber que do último vídeo mudou algumas coisas, né? Então vamos lá. No meu primeiro lugar, eu tinha o Woman Talking, que ficou com o título brasileiro de Entre Mulheres. E agora eu tenho ele aqui no meu quarto lugar. Se você olhar outras listas por aí pela internet, pelo Twitter, etc., você vai ver que eu tô deixando ele muito alto ainda comparado ao que outras pessoas estão fazendo. Eu tinha o Woman Talking para vencer até nas últimas apostas, só que nas últimas semanas, realmente, nas premiações da crítica, e até, por exemplo, no Globo de Ouro, tá? Eu sei que o Globo de Ouro não tem votantes do Oscar e tal, mas pode um pouco mostrar a força que o filme tem. Não aconteceu, né? E que nem eu falei, né? Essas premiações não são os votantes do Oscar, não são os sindicatos que têm ali parcelas de público, parcelas dos votantes parecida. Então por isso que eu não descarto totalmente o Woman Talking, eu deixo ele aqui no quarto lugar, né? Então eu não vou ser um pouco assim emotivo, que nem muitas pessoas que já estão até tentando descartar o Woman Talking dos 10 indicados. Eu vou deixar ele aqui, mas é pra avisar pra vocês que realmente ele diminuiu um pouco de hype que ele tinha em relação a ganhar esse prêmio, pelo menos na minha visão, né? Eu era um dos únicos que estavam postando disso, acho, das pessoas que eu conheço, então agora realmente eu abaixei pra colocar em primeiro lugar tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu vejo, assim, possivelmente, uma corrida de 4 pessoas pra vitória agora, né? Que são os meus 4 primeiros lugares, mas o primeiro eu sinto que ele pode se sobressair, principalmente você vê as minhas outras predições de vitórias nas próximas categorias, na categoria de direção e na categoria de atriz. Então eu mantenho ele aqui em primeiro lugar, um filme do começo do ano que tá sendo assim, nada esquecido, né? A distribuidora A24 também está investindo na sua campanha de lembrança desse filme, e é um filme que eu sinto também que as pessoas não esqueceram ao longo do ano, isso é muito importante, né? Foi um filme lançado em março lá nos Estados Unidos, aqui lançou acho que na metade do ano aqui no Brasil, e ele vai estar sim na minha lista também de melhores do ano. Se você quiser acompanhar, nos siga lá no nosso podcast Série Stowcast, e nos siga nas nossas redes sociais, Instagram e no Twitter também, que eu vou postar os meus top de série e de filme, e o Osmo também. Então nos segue por lá, e tudo em todo lugar ao mesmo tempo, pelo menos está na minha lista por enquanto, né? E eu acho um filme ótimo, e as pessoas não esqueceram disso, e isso super ajuda o filme, né, a eu colocar ele aqui no meu primeiro lugar pra vitória. Em segundo lugar, eu coloco The Banshees of Inisherin, que realmente foi um filme que cresceu muito nesse meio tempo, né? Nessas últimas semanas a gente viu que realmente ele entrou em várias coisas. Ele está sendo muito empurrado pela Searchlight, né? Que é a distribuidora do filme lá nos Estados Unidos. Então acho que ele tem uma vaga muito consolidada, principalmente nas categorias de atuações, que pelo menos eu estou prevendo que todo o elenco principal vai entrar nesse momento. Então realmente a força dele para melhor filme fica ainda mais forte, né? Então vamos ter que esperar também o sindicato dos atores, né? Para ver se essa força do elenco vai se sobressair, mas por enquanto eu acho que sim. Em terceiro lugar, um filme que muita gente já teve para melhor filme, eu não tive, porque eu não sou tão emocionado a esse ponto, que é The Fabelmans, né? Que é o filme que ganhou o Prêmio Popular de Toronto, que muita gente já foi um dia a grande, né, a grande chance, se um filme ganha o Prêmio Popular de Toronto, ele vai ganhar melhor filme, e é o que muita gente tem feito nos últimos anos, continuar com essa tendência. Ano passado isso aconteceu com Belfast, e a gente viu que Belfast realmente foi indicado, né, alguns prêmios da Academia, mas só ganhou roteiro, e melhor filme estava bem longe, eu acho que no final da temporada, e talvez seja o caminho que The Fabelmans siga, né, o filme autoral aí da vida do Spielberg e tal.
Eu, pessoalmente, não vejo ele ganhar agora. Eu acho que é aquela coisa que muita gente já é mais antiga do prêmio popular, que se consolida como o grande favorito. E eu, pessoalmente, acho que não vai ser isso que vai acontecer com o The Fablemans, mas de ser indicado, né, que nem eu falei sobre Belfast, é com certeza. Eu acho que não tem nem como duvidar. Vai ser indicado sim, mas prêmios de melhor filme e de melhor direção, eu pessoalmente não vejo agora acontecendo. Em quinto lugar, Top Gun Maverick, é o grande sucesso do meio do ano, pra gente provar também que filmes podem ser lançados ao longo do ano, não precisa lançar todos os filmes entre novembro e dezembro pra aparecer nessa lista. Nossa, eu ficaria muito feliz, né, se isso acontecesse, porque aí distribuir os filmes fica muito melhor pra gente consumir aqui no Brasil também, porque tem mais tempo de chegar, não chega tudo ali em janeiro, fevereiro pra gente, que realmente fica muito mais complicado, e o Emmy também poderia escutar isso e lançar séries um pouco mais antes, né? Em sexto lugar, eu coloco Tar, que é um filme um pouco mais menor, né? Se a gente comparar aos outros aqui, que tem grandes estrelas e são filmes grandes blockbusters. Tar é um filme que é protagonizado pela Kate Blanchett, tal, e foi um filme que eu pessoalmente não achei que eu colocaria um dia aqui na minha lista de melhor filme, mas nos últimos tempos ele vem crescendo, ocupando vagas de direção, etc. Eu pessoalmente achei que seria um filme só para atriz, ou talvez para trilha sonora, né, pela temática, e realmente não. Parece que o filme agradou muito, é um estudo de personagem de 3 horas de duração, que parece que realmente agradou, né? Então vou colocar aqui no meu sexto lugar. Em sétimo eu coloco Elvis. Se você está acompanhando minhas apostas desde o começo, vocês lembram das minhas primeiras apostas que nem Elvis eu tinha. Eu tinha colocado nas minhas possibilidades. E cada lista que eu faço, ele sobe muito, porque ele é o grande push da Warner. A Warner não tem mais nada, né, que ela está investindo para colocar aqui nessa categoria. Os outros filmes dela meio que floparam, como por exemplo Não Se Preocupe Querida, né, que não seria o que eu faria, né, alguns sabem. Então eu coloco Elvis aqui porque realmente a Warner está investindo muito no marketing desse filme de Elvis, além da categoria de melhor ator, que era o que todo mundo apostava ali entre agosto e setembro. Então ele está investindo para direção, que é o que eu não aposto hoje em dia, mas daqui a pouco eu falo mais. Está investindo em outras categorias técnicas, que eu acho bem possível. E está investindo em melhor filme, que eu também acho bem possível de ser indicado. Em oitavo lugar, eu coloco o Avatar, O Caminho da Água, né, o segundo filme do Avatar, que vai ser uma grande bilheteria também. Muitos afirmaram que ia ser flop, né, o tal, mas o destino nos provou realmente o contrário. Está com uma bilheteria muito alta, é um filme muito lindo esteticamente. Essa aqui é a minha opinião já, tá, porque eu já assisti. Eu acho um filme muito bonito esteticamente, eu acho que realmente ele é um grande... não avanço, tá? Não, acho que poderia até ser colocado como um avanço, assim, pro cinema, por causa da tecnologia. O roteiro, realmente, ele está lá, mas a tecnologia, eu acho que vende esse filme como vendeu o primeiro, e o primeiro foi indicado a muitos Oscars, incluindo o melhor filme, né? Não ganhou, etc., mas foi indicado. Em nono lugar, eu coloco Babilônia, que é um filme que desceu muito nas minhas apostas. Eu tinha, acho que ele em terceiro ou quarto, lá no meu primeiro vídeo. E aqui eu coloco ele em nono, pela reação da crítica e pela reação do público, que realmente foi muito abaixo. Mas, que nem eu falo isso todo ano, não é porque a reação da crítica, reação do público foi ruim, de que a academia, os votantes do Oscar, os votantes que são as pessoas que trabalham com cinema, não vão gostar, principalmente de um filme que fala sobre cinema, que fala sobre estrelas do cinema. Então, é realmente complicado. Eu vou esperar o sindicato dos atores, né, dar os seus indicados, e o sindicato dos produtores para descartar, porque me parece um filme que os produtores e que os atores gostariam muito, né? Então, se eles não gostarem, realmente eu posso tirar da minha lista do top 10. Mas enquanto isso, eu deixo aqui realmente pelo nome do Damien Chazelle também, que é o mesmo diretor de La La Land, que é o diretor de Babilônia, né? Então, em décimo lugar, a minha total incógnita, né? Que eu realmente pensei muito em que colocar nesse décimo lugar. Porque nos últimos anos a gente sempre vê um filme internacional entrando aqui. E a minha aposta no momento, que é Nada de Novo no Front, um filme que também agrada porque está na Netflix, né? Então eu poderia ir em outro sucesso da Netflix, que é Glass Onion, né? Um Mistério na Knives Out, a sequência de Entre Facas e Segredos. Mas eu vou manter ele aqui pra ter uma vaga internacional e também porque eu não saberia mais quem colocar, porque a gente tá vendo uma grande campanha pra RRR, que é um filme que está na Netflix, mas não é da Netflix, está sendo distribuído por outra pessoa, né? Outra distribuidora menor lá nos Estados Unidos. Então, realmente, eu tô assim pensando o que fazer com essa última vaga. Eu mantenho lá com Nada de Novo no Front nesse momento, mas eu poderia mudar assim a qualquer instante, né, para qualquer um desses filmes que eu citei, até Triangle of Sadness, né, Triângulo da Tristeza, que é o filme que venceu o Cannes. Então, assim,
essa 10ª vaga, eu acho que ela tem muita possibilidade. RRR tá vindo aí com uma grande campanha, mas pode ser aquele filme que... Aquele filme ou né? Todo ano a gente tem um caso de um ator, de um filme, de um roteiro, sabe, que vem com uma grande campanha, né? E no final não entra, porque não é aquele filme que é forte em muitas categorias, que pode ser o caso de RRR, que está vindo ali com um push só para melhor filme e talvez para canção, trilha sonora, e no final ele acaba realmente como conseguindo nada. Né? Na pré-lista ele conseguiu algumas indicações não, né? Pré-indicações ali na pré-lista, e pode ser que apareça, mas pessoalmente eu acho que pode ser aquele filme que vai desaparecer e todo mundo diante das indicações vai falar, ué, mas não tava com a campanha? Eu pessoalmente acho que pode ser isso que vai acontecer no caso de RRR, mas deixe aí nos comentários se você acha. Na categoria de melhor direção, eu digo que fui ousado aqui, porque eu tirei nomes que realmente muita gente tem como certo já. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu coloco uma vitória dos Daniels, por tudo em todo lugar ao mesmo tempo, por todos os motivos que eu já falei, né? O Steven Spielberg em segundo, eu não descarto uma vitória, mas pessoalmente eu acho que vai ser... Talvez siga um caminho que nem Belfast, que nem eu acabei de falar, né? Em terceiro lugar, eu mantenho a Sarah Polley. Eu acho que não faria-se mais uma lista do Oscar só com homens. Então eu acho que ela precisa ser mantida aqui, não por causa de uma cota feminina, né? Ainda não assistiu o filme, mas eu não vejo a academia mais fazendo isso nos dias de hoje. Eu acho que é importante sim indicá-la, principalmente num filme que tem uma temática social ali tão forte, né? Eu acho que ela está aqui e ela também foi muito aclamada por essa direção, né? Em quarto lugar, eu coloco o Martin McDonagh, que é o diretor The Banshees of Inisherin. Então eu mantenho ele aqui em quarto lugar pela força do filme, que nem eu já falei. E em quinto eu coloco o Edward Berger por tudo em todo lugar ao mesmo tempo não, né? Por Nada de Novo no Front, né? Pra ocupar ali também uma vaga internacional que todo ano a gente tá vendo entrar. E fazendo essa lista de 5 lugares, eu tirei assim grandes nomes que estão altamente cotados, que é a do Todd Field por Tar e do James Cameron por Avatar: O Caminho da Água. Pro James Cameron, eu acho que é um pouco mais fácil, talvez seja aquela direção que nem do Denis Villeneuve, ano passado, de Duna, que tem um grande trabalho técnico, mas que talvez as pessoas não sintam a necessidade de premiar pela sua direção, né, indicar a direção dele. O que eu acho bem bizarro, mas tudo bem. Todd Field por Tar. Eu realmente tirei porque eu não sei quem tirar dessa minha lista. Eu acho que ele poderia entrar no quinto lugar, mas que nem eu falei, todo ano um diretor internacional, no caso o Edward Berger é alemão, entrar nessa categoria, né, um filme em língua não inglesa. Então, eu penso que essa lista talvez continue assim nas minhas próximas apostas. Eu não sei se eu trocaria para outro diretor internacional, como por exemplo de Decision to Live, que era a minha aposta anterior. Mas como eu acho que também pela pré-lista não é Nada de Novo no Front seja o favorito para melhor filme internacional, eu mantenho ele aqui na minha quinta vaga, mas eu também tirei o Damien Chazelle, tal, por Babilônia, mas isso aí é um pouco mais já esperado, né? Considerando a reação geral do filme, eu acho que direção é um pouco mais difícil de entrar, considerando que tem muita gente aqui realmente disputando essa vaga, até o próprio Baz Luhrmann por Elvis, que pode chegar aí, né, senhor? Próxima categoria. As minhas 5 atrizes, né, são as mesmas da lista desde o começo, que é... Eu acho que eu só mudei a ordem, né, das coisas que estão acontecendo. Então, primeiro eu coloco a Michelle Yeoh por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Eu tô premiando ali 3 coisas, né, pra Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo nessa lista. 4, na realidade, mas aguarde, daqui a pouco eu falo. Então eu coloco ela aqui, seguido pela Cate Blanchett por Tar, que eu acho que pode ser a vencedora do sindicato e tal, mas pessoalmente no Oscar, com os novos votantes internacionais, talvez a Michelle Yeoh tenha mais aderência, assim, né, com esses novos membros, mas eu imagino talvez a Cate Blanchett ganhando o Globo de Ouro, ganhando o Critics e também ganhando o SEG, mas no final o Oscar pode ter alguma reviravolta, como a gente está vendo sim nessa categoria nos últimos anos. Não aconteceu no passado com a Jessica Chastain, que venceu o SEG também, mas pode acontecer esse ano que nem aconteceu lá em 2020, com uma grande surpresa, né? Pode acontecer. Em terceiro lugar, a Michelle Williams por The Fabelmans. Eu acho que é uma vaga consolidada para ela aqui. Que nem a mesma coisa, o quarto lugar é Danielle Deadwyler por Till, né? Ela pode ali seguir um caminho parecido a Spencer no ano passado, ser esnobada no SEG, talvez, e aparecer no Oscar pelos votantes internacionais, etc. Em quinto lugar, eu coloco a Margot Robbie por Babilônia, né? Um filme que não tá muito em alta, que nem eu já falei, mas eu mantenho ela aqui pelo nome. Ela está fazendo ali, dando sinais de uma estrela antiga de Hollywood, etc. Então eu mantenho ela aqui em quinto lugar, mas a gente tem muitos outros nomes para considerar. A gente tem a própria Olivia Colman, que também está no Oscar Bait, que é Empire of Light. Olivia Colman, que está sendo indicada todo ano, né? Mas esse filme realmente pareceu mais fraco das últimas indicações dela, se acontecer, né?
em relação ao filme, não à atuação. E depois a gente tem até a própria Viola Davis, que me parece um nome muito mais pro SEG, o Sindicato dos Atores, indicar, do que necessariamente para o Oscar, porque pessoalmente eu vejo que essa categoria nesse ano, as atrizes estão muito mais relacionadas a seus filmes também serem indicados a melhor filme, e não é o que eu vejo acontecendo atualmente com The Woman King. Claro, pode acontecer, ano passado a gente teve vários exemplos de atrizes solitárias indicadas e seus filmes não, mas pessoalmente eu vejo que esse ano pode ser um pouco diferente, então por isso, por eu ainda indicar Babilônia, melhor filme, eu mantenho aqui a Margot Robbie, que também foi muito elogiada nesse papel. A atuação dela falam que é a melhor coisa do filme, né? Então, próxima categoria. Na categoria de melhor ator, eu coloco em primeiro lugar o Austin Butler por Elvis, depois o Brendan Fraser por The Whale, esses dois aí competindo, né? Brendan Fraser por A Baleia, esses dois filmes competindo ali diretamente para essa categoria de melhor ator, mas a campanha da Warner está muito grande, então eu vejo possivelmente o Elvis, o Austin Butler talvez rapando todos os prêmios e no Oscar ele ter alguma surpresa ou não, realmente consolidar ele como foi o Will Smith na categoria do ano passado. Em terceiro lugar, o Colin Farrell está sendo totalmente aclamado, eu acho que é uma vaga certa. Os últimos dois lugares, que aí é que fica meio na dúvida, né? Eu não estava apostando no Bill Nighy, só que aqui eu tenho que apostar porque realmente eu não tenho mais fé no Hugh Jackman por o filho, né? Então, Diego Calva por Babilônia em quinto lugar, pela força do filme também. Eu tenho que justificar a Babilônia tá lá, então eu coloco aqui o Diego Calva. E também porque eu não vejo mais outras pessoas assim que tem uma força em melhor filme pra entrar aqui. Porque o outro seria o Tom Cruise por Top Gun Maverick. Mas eu pessoalmente não vejo no Oscar, talvez no SEG, não vejo no Oscar as pessoas votando na performance dele pelo filme, né? Eu vejo eles votando no filme sim, mas a atuação do Tom Cruise eu pessoalmente não vejo acontecendo. Então eu mandei essa lista, assim, que é uma lista padrão, acho que nada é muito ousado, né? Mas é isso aí. Próxima categoria. Na categoria de atriz coadjuvante, antes de falar ela, nos siga nas nossas redes sociais, que nem eu falei que a gente vai postar o nosso top de melhores filmes e melhores séries desse ano lá no nosso Instagram, no nosso Twitter e também no nosso podcast Séries Talkcast. Não esquece de seguir lá e também se inscrever aqui se você gosta desse tipo de vídeo, né? Então lá, 5 primeiros lugares, Kerry Condon por The Banshees of Inisherin, né? Eu acho que é possivelmente a única dessa categoria que tá se mantendo em várias premiações da crítica. Ela não está saindo, assim como outras dessa categoria, que a uma premiação aparece e ganha e outra é completamente esnobada na lista de indicados. Então essa categoria tá bem difícil de prever, acho que tem muitos e muitos nomes, mas essa eu acho que é a mais consolidada nesse momento. Eu não sei se ela é a favorita para vitória, porém é a que eu sinto que a vaga tá mais certa nesse momento. E em segundo lugar, eu coloco a Stephanie Hsu por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Ela que foi esnobada muitas vezes, mas eu pessoalmente não vejo no Oscar isso acontecendo com os novos votantes, etc. Eu vejo sim a Jamie Lee Curtis sendo indicada, que é o meu quinto lugar, mas eu vou considerar que as duas vão entrar, porém eu acho que se for para alguém ganhar, seria a Stephanie Hsu. Em terceiro lugar, eu tenho que manter alguém aqui de Entre Mulheres, né, de Woman Talking, então será a Jessie Buckley. E essa categoria tá tão difícil, então eu não consigo apostar em duas duplas, né, de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo que eu apostei, e uma dupla de Woman Talking, que seria a Jessie Buckley e a Clary Foy. Então, eu vou deixar só uma, que é a Jessie Buckley, que já foi uma indicada do ano passado, eu acho que o nome pode estar mais em alta nesse momento, mesmo que eu ame a Clary Foy lá de The Crown. Eu vou deixar aqui a Jessie Buckley. Em quarto lugar, a Angela Bassett por Wakanda Forever, né, Pantera Negra 2. Então eu vou deixar ela aqui, tá sendo feita uma grande campanha em torno dela, tá fazendo várias entrevistas para ser indicada por esse papel, ela realmente está ótima no filme, eu não gosto tanto assim desse Pantera Negra novo, desse outro filme, mas a atuação dela é realmente muito boa nesse papel. Mas a gente tem, assim, outras várias e várias possibilidades nessa categoria. Tem a Hong Shao por A Baleia, a gente tem a própria Dolly de Leon por O Triângulo da Tristeza, se eles quiserem ir para alguma coisa assim um pouco mais distante do tradicional, né, deles. Eles têm a Carey Mulligan, que é muita gente fala que é a trapaça de categoria, né? Ela que deveria ser uma protagonista, mas está aqui como coadjuvante. Então, assim, a gente tem muitas possibilidades nessa categoria, mas eu mantenho esses nomes por enquanto. Então deixa aqui nos comentários o que você acha dessa categoria, porque ela é realmente muito boa, dá muita margem pra gente pensar assim, o que vai entrar, porque tem muita, muita possibilidade. Próxima categoria. Na categoria de ator coadjuvante eu estou um pouco mais fiel às minhas apostas, estou acreditando um pouco mais nos 4 primeiros nomes, no quinto eu ainda tenho um pouco mais de dúvida. Então vamos lá, o Rei Hu Kwan por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, eu acho que é a
dessas categorias de atuação é a que tá mais certa. Eu, pessoalmente, já apostaria na vitória dele nesse momento, porque ele está vencendo tudo e muito merecido. Em segundo lugar, o Brendan Gleeson por The Banshees of Inisherin. Eu acho que realmente também é bem consolidado, junto com o segundo nome, também lá de The Banshees of Inisherin. Em quarto lugar, o Paul Dano por The Fabelmans. Eu acho que é uma vaga que talvez vai para o Jude Hirsch, também por The Fabelmans. Então, algum dos dois eu acho que entra, se não os dois. Mas, pessoalmente, eu não vou apostar em duas duplas, né? Então, eu vou apostar aqui no quinto lugar o Ben Whishaw por Woman Talking Entre Mulheres. Então, eu vou manter essa quinta vaga para ele nesse momento. Mas também tem muitos outros nomes que foram suscitados por alguns prêmios da crítica pelo Globo de Ouro, que é o caso do Ed Redmayne por The Good Nurse, talvez. Não vejo acontecendo no Oscar, mas no SEG seria bem possível. O Brad Pitt por Babilônia, talvez no Oscar, né? Quem sabe? Eles premiaram recentemente o Brad Pitt. Então talvez eles deem indicação aqui por Babilônia. Mas aí mostraria também uma força de Babilônia que eu não sei se aconteceria, né? Seria engraçado também se isso acontecesse uma coisa meio Being the Ricardos, né? Apresentando os Ricardos do ano passado. Entrar com ator, atriz e ator coadjuvante. Então essas são as minhas apostas. Deixa aqui nos comentários se você acha que tem sentido, se não tem, se você acha que eu estou tirando coisas do nada para justificar minhas apostas muito ousadas ou muito conservadoras. Então é isso, muito obrigado e você deveria estar maratonando. Tchau, tchau.